Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Vamos falar sobre a SAF do Santa Cruz, a SAF de 1 bilhão. A gente tem uma informação aqui, torcedor, que vai deixar vocês muito felizes e entusiasmados e esperançosos para o que tem a vir para o Santa Cruz futuramente. Em primeira mão a gente vai dizer uma notícia, uma informação muito boa para vocês, torcedores do Santa Cruz. Vamos falar também do Nenê White, né? Essa questão aí do estádio do Arruda, que também está muito bem avançada com uma empresa, né? Com uma indústria. Vamos dar detalhes para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, torcedores do Santa, deixa eu pedir uma coisa para vocês encarecidamente, né? Vocês sabem que a gente trabalha de forma profissional, a gente trabalha com a verdade, apuramos os fatos de forma verdadeira e eu só peço uma ajuda para vocês. Só deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal você que não é inscrito e acionar o sininho das notificações. Então, ó, cada vez mais que você assiste, deixa o joinha, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. A gente trabalha de forma profissional. Não só o Cash Coral, tá? Todas as mídias alternativas que cobrem o Santa Cruz. Aqui a gente faz um trabalho voltado para o torcedor do Santa. A gente cobra quando tem que cobrar. A gente elogia quando tem que elogiar. Então a gente tá aqui, ó, fiscalizando tudo o que acontece dentro do Santa Cruz Futebol Clube. Então segue o Cash Coral, segue os outros demais podcasts também de mídia alternativa, para a gente estar sempre fortalecendo. E também vamos dar um detalhe, torcedor do Santa, sobre o Conselho Deliberativo. A gente ouviu, né, 11 conselheiros a gente ouviu. Inclusive, a gente tem alguns detalhes sobre o estatuto, sobre essa questão da votação do Conselho Deliberativo. Os conselheiros vão reprovar essa SAF do Santa? A gente vai esclarecer tudo para vocês agora, torcedores do Santa Cruz Futebol Clube. Sem mais delongas, torcedor do Santa, vamos embora para o vídeo. Durante a semana passada, né, quando foi anunciada a questão da SAF de 1 bilhão, em primeira mão pelo podcast Bibiribe 1285, a galera lá anunciou sobre a SAF de 1 bilhão, que estava chegando a SAF de 1 bilhão. E aí, no dia seguinte, a gente colheu algumas informações e anunciamos aqui os investidores. Pois bem, torcedores do Santa, viajaram para São Paulo, né, para fechar essa SAF do Santa, para deixar tudo bem encaminhado. O presidente do Executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e o presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa de Melo. Veja, o presidente do Executivo e o presidente do Conselho Deliberativo. Ou seja, os dois principais poderes do Santa Cruz estão alinhados para essa questão da SAF. Então viajou o presidente do Conselho Deliberativo, o Vitor Pessoa de Melo, e viajou também o presidente do Executivo, Bruno Rodrigues. Ambos se encontraram com Vinícius Diniz, esse daqui, torcedor, junto com mais 4 empresários, com mais 4 investidores para fecharem a SAF do Santa Cruz. Então, deixaram tudo bem acordado, tudo direitinho, e em primeira mão eu já digo para vocês, torcedores do Santa, deixaram já a SAF assinada. A SAF do Santa Cruz já está assinada. Tem alguns termos importantes da documentação que já está assinada, torcedor do Santa. Então, o grande dia, né? O grande momento para o torcedor do Santa chegou. E aí, a SAF é de investimento de 1 bilhão em 10 anos. Aí o torcedor pode estar perguntando, pô, mas é 1 bilhão, vai chegar logo assim pro Santa, para fazer um timaço, pro Santa Cruz ganhar tudo? Calma, torcedor. Desse 1 bilhão que vai ser investido durante 10 anos, se a gente for fazer uma conta, é 100 milhões por ano. Mas veja, o Santa Cruz hoje tem uma recuperação judicial que o Santa Cruz deve 300 milhões de reais. Desses 300 milhões de reais, tem um deságio que o Santa Cruz está pretendendo de ter um deságio de até 90%. O que é deságio, Diego Gondim? É um desconto com os credores. Por exemplo, se você é um credor do Santa que tem uma dívida de 10 mil reais e o Santa Cruz
deseja ter um deságio, ter um desconto de 90% para pagar você, Santa Cruz só vai lhe pagar R$1.000. É assim que funciona. Mas essa questão do deságio não é certo. Isso é o que o Santa Cruz quer. Mas aí vai ter uma Assembleia de Credores para definir tudo direitinho. E desses 300 milhões, vamos dizer que tem o deságio é aí em torno de 70%, 80%. E aí fica em torno de 120, 130 milhões para pagar. E mesmo assim, esses 120, 130 milhões de reais de dívida do Santa para pagar, ele é pago parcelado, não é na hora, tá? Então, os investidores do Santa, ele vai ter X anos para pagar essa questão da recuperação judicial. Primeiro ponto. O segundo ponto, torcedor do Santa, não é chegar assim, pagou 300 milhões. Não, eu já expliquei aqui. Tem um deságio, paga parcelado e esse valor de 300 milhões ele cai entre 110 e 120 milhões, beleza? O segundo ponto, vai ser feito no Santa Cruz, uma Arruda, né? Uma reforma das principais áreas do Arruda que está deteriorada. Por exemplo, hoje a capacidade do Arruda é de 65 mil pessoas, a capacidade. Porém, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar só liberou 26 mil. Por quê? Porque essas demais áreas que não tiveram a capacidade, não tiveram a liberação, é justamente essas áreas que vão ser recuperadas para que o torcedor do Santa Cruz ele possa ir para o Arruda na sua capacidade, na sua totalidade. Vai ser feito todas essas reformas que hoje o Arruda necessita. Então, o Arruda vai ser dado, né, uma manutenção geral. O patrimônio que está incluído é isso. Chegou uma informação, torcedor do Santa, que o CT do Santa Cruz, o Ninho das Cobras, ele não vai entrar nessa questão do patrimônio. Os investidores eles querem fazer um novo centro de treinamento com 5 campos. E aí, essa informação chegou, a gente ainda está apurando, a gente não pode confirmar. Mas há um zum muito forte que o Vinícius Diniz, junto com esses investidores, eles querem construir um centro de treinamento com 5 campos e por também, depois de tantos anos aí, né, depois dos 10 anos, esse CT fica para o Santa Cruz aí, mas é um CT do Santa. E aí, como também está envolvida a questão da divisão de base, é muito importante ter uma divisão de base forte com estrutura boa. E aí eles querem fazer essa questão aí, mas a gente ainda não confirmou essa informação. A gente está passando que está um zoom muito forte, vocês também devem ter visto e ouvido isso em algum lugar. A gente está apurando. Algumas fontes da gente disseram que pode acontecer, mas não é certeza. Se for, maravilhoso, porque aí começa do zero um novo centro de treinamento com 5 campos, estruturado. Eu acho até melhor do que aquele CT Ninho das Cobras lá, que hoje não é do Santa, tá? Hoje não é do Santa. Esse é o segundo ponto, torcedor do Santa. O terceiro ponto, os investidores já irão chegar em Recife nesta segunda-feira. Nessa segunda-feira já tem investidores aqui em Recife para começar a transição. O que é a transição? Ver documentação, contratos, tudo que envolve o Santa Cruz dessa questão associativa vai ser passada para os investidores. Eles querem estar a par de tudo, né? Como eu falei, número de funcionários, contratos, o que é que tem de contratos para ser vencidos. Eles querem saber de tudo. Então, a transição é justamente essa. Nesta segunda-feira, já vão ter aqui funcionários e investidores do Vinícius Diniz aqui em Recife para começar essa transição e aí sim passar, né, da questão associativa para o modelo Santa Cruz SAF. Na segunda-feira já começa toda essa transição. E aí, torcedor, você lembra no começo do vídeo que eu disse que a SAF está assinada? Pois é, não iria começar essa transição se não tivesse nada assinado, tá? Entendeu? Então, diversas fontes da gente revelaram essa questão aí pra gente. E nessa segunda-feira, inclusive acho que é hoje, madrugada, né? Desse domingo para segunda, já estão chegando o pessoal aqui para na segunda-feira já começar. A ideia do presidente do Santa
é anunciar essa questão aí na quarta-feira em uma coletiva de imprensa. Porém, torcedor do Santa, acho que de hoje para amanhã, o Santa Cruz, ele vai anunciar um vídeo nas suas redes sociais com o presidente. O pessoal aí da comunicação do Santa, da TV Coral, já tá vendo essa questão aí para preparar um vídeo, né, do presidente do Santa informando algo sobre a SAF do Santa aí. Então o pessoal da comunicação já está fazendo esse trabalho. Um vídeo vai ser um vídeo de comunicação com o presidente, com a torcida, e está sendo preparado para você, torcedor do Santa, tá certo? Outro detalhe que a gente vai informar aqui: Nani Whites, acho que é esse nome, né? Que alguns estádios aí estão aderindo. Por exemplo, o Morumbi hoje é chamado de Morumbis. Aquela fábrica aquele chocolate Bis, ele arrendou o Morumbi e aí fazem investimentos de melhorias também no estádio. Em contrapartida, leva o seu nome no estádio, né? O que era Morumbi virou Morumbis. E no Arruda também deve acontecer, já está bem encaminhado o Nene White com a empresa, com a indústria Itaipava, né? A cervejaria, é o grupo Itaipava, a cerveja Itaipava. Então o Arruda, isso é uma hipótese, tá, torcedor? Ele pode se chamar Itaipava Arruda, ou Estádio José do Rego Maciel Itaipava, algo desse tipo. Arruda Itaipava, Itaipava Arruda, alguma coisa desse tipo. Mas vai levar o nome da Itaipava, caso tudo seja finalizado e ok. O contrato já está bem encaminhado e o presidente do Santa, ele deve anunciar tudo isso junto com o anúncio da SAF nesta semana. Inclusive, torcedor do Santa, os investidores já devem assistir o jogo do Santa Cruz na quinta-feira, dia 16, no Arruda, às 20 horas, contra o Petrolina. Então, esta semana agora, torcedor, tende a ser de muitas coisas positivas para o torcedor do Santa. Outro ponto importante que a gente procurou se informar, a gente procurou deixar tudo bem detalhado, é sobre a questão do Conselho Deliberativo. Lá atrás, havia um zum muito forte que alguns conselheiros poderiam reprovar essa questão de SAF. E aí, torcedor, a gente foi a fundo, a gente procurou informações. O Conselho Deliberativo, ele não veta, não reprova e nem aprova nenhuma questão do clube da SAF que tiver a participação do sócio. O Conselho não veta. Presidente Bruno Rodrigues não pode vetar. Presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa de Melo, não pode vetar. Vice-presidente do Conselho, Álvaro Maia, não pode vetar. Ninguém do Conselho Deliberativo pode vetar essa questão da SAF. A proposta da SAF, ela vai ser apresentada aos conselheiros. Por exemplo, chegou uma proposta e está aqui, ó, aos conselheiros. Aqui está a proposta da SAF do Santa Cruz, os pontos isso, os pontos daquilo. E aí, torcedor, se houver algum tipo de dúvida, divergência, os conselheiros irão, por exemplo, no ponto X a gente tem essa dúvida aqui, vamos melhorar, vamos fazer uma retificação. O que pode ser feito é isso. Se houver, pode ser feito isso, mas vetar, os conselheiros não podem vetar. Só quem pode vetar, torcedor tricolor, são os sócios na Assembleia Geral, porque a Assembleia Geral de Sócios é o poder soberano do clube. Isso a gente procurou informações para deixar você bem informado. Então, quem disser aí, eu sou conselheiro e vamos vetar, não vai. Não vai, tá? Só quem pode vetar é o sócio. Os conselheiros, eles irão a proposta vai ser apresentada aos conselheiros, entendeu? Só que os conselheiros também são sócios. Se o conselheiro quiser votar e reprovar, ele vai ter que votar e reprovar na Assembleia de Sócios, junto com todos os sócios. Então é muito importante, se você quer ter o direito de voto e quer estar na história do seu clube, deixe sua mensalidade em dia para você também ter o poder de voto. Então só quem pode reprovar são os sócios na Assembleia Geral de Sócios. Tá bom, torcedor? Então aqui a gente está esclarecendo tudo, deixando tudo bem certinho, para lá na frente, ou até uma pessoa que esteja um pouco desinformada falar essa questão. Então, só quem pode reprovar ou aprovar
A SAF do Santa Cruz é o sócio na Assembleia Geral de Sócios, porque o sócio do Santa Cruz, ele sempre foi o rei da questão aí, né? A Assembleia Geral de Sócios, ela é soberana, está no estatuto e está prevista. Tá bom, torcedor do Santa? Então, segue aí essas informações. Compartilha esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp. É um vídeo bem esclarecedor, informativo e esperançoso, torcedor do Santa, porque a SAF tricolor, de fato, chegou e aí, nos próximos dias, será oficializada. Tá bom? Deixa o teu comentário, se inscreve no canal. Onde é que vocês estão assistindo o Cast Coral, torcedor? Um abraço para todo mundo que está nos assistindo aí, dos interiores pernambucanos, interiores nordestinos, exterior, Europa, Estados Unidos, todo mundo está nos assistindo. Um forte abraço. Manda aqui a tua localização, que no próximo vídeo a gente manda um abraço para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país, onde é que você está assistindo o Cast Coral. Tá bom? Deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Forte abraço e saudações tricolores, porque o Santa Cruz, com fé em Deus, vai sair desse buraco e vamos voltar ao caminho que a gente nunca deveria ter saído, né? Que sempre foi o terror do Nordeste. Nos aguarde os adversários, viu? Vamos forte, com fé em Deus. Saudações tricolores. Evolução!